E aí pessoal, nós hoje vamos dar continuidade aos estudos sobre a história e a geografia de Alhandra. No primeiro vídeo eu falei sobre o brasão, a bandeira, o hino, que são símbolos municipais que estão na lei orgânica. E eu sou o coordenador Marconildo Viegas, professor de língua portuguesa, pedagogo e concurseiro. Se no final do vídeo você gostar, dá um like, se inscreve no meu canal e isso me motiva a fazer mais vídeos assim. Se você quiser também me ajudar, está aí no rodapé do vídeo, meu e-mail, meu Pix, e sempre toda ajuda será bem-vinda. Se também você não puder ajudar, faça oração por mim, pedindo sempre a Deus nas suas preces que me dê saúde e paz para que eu possa fazer mais vídeos assim e dessa forma ajudar a várias pessoas a conquistarem o seu emprego público. Se também no dia da prova você acertar todas as questões, você vem aqui, volta e me dá um feedback, né, pessoal? Professor Marconildo Viegas, eu acertei todas as questões, eu vi seu vídeo. Isso me deixa muito feliz e motivado e sabendo que o meu objetivo está sendo alcançado. Então nós falamos sobre a bandeira, o brasão, certo? Essa bandeira tem três cores, tem círculo, tem a cruz e tem a seta, a flecha, né? E no brasão tem o ano de 1758 e 1959. Então foi falada sobre a letra no primeiro vídeo, a melodia, a interpretação, certo, do hino. Falamos sobre o site da Prefeitura de Alhandra, que não tem muita coisa, muita informação, mas tem outros sites que dão bastante informações, inclusive o do IBGE, que é o site oficial. Vimos também que a lei orgânica, ela diz que a bandeira, o brasão e o hino são representativos da cultura e da história do município de Alhandra, que o município foi criado em 24 de abril de 1959, a sua emancipação política. Tem os municípios limítrofes: João Pessoa, Santa Rita, Pedras de Fogo, e também o rio Taperobus. Vamos ver melhor nos outros slides. Vimos aqui pelo IBGE que o município de Alhandra foi ocupado por volta de 1700. A tribo dos índios era Arataguis, que está no hino. Esses índios, eles eram valentes, combatiam bastante com os tabajaras, ocupavam essa região, né? E era um distrito de João Pessoa. Os portugueses deram o nome de Alhandra porque parecia uma cidade portuguesa de mesmo nome, com o mesmo topônimo. Então, a tribo dos Arataguis, ele tem um chefe famoso chamado Felipe Camarão. Tinha bastante luta, né, nessas terras. Em 1749, Alhandra teve sua igreja construída, daí se transformando em sua matriz. Teve grande prosperidade essa povoação, tinha vários engenhos de açúcar, certo, que destinava essa produção à cidade de Goiânia. O gentílico é alhandrense. A formação administrativa já diz, né, que em 1911 que o distrito de Alhandra era pertencente a Paraíba, que era o antigo nome da cidade de João Pessoa. A lei estadual 700 diz que o município de Paraíba, né, passou a se chamar João Pessoa com a Revolução de 1930, a morte de João Pessoa em Recife, e no Café Glória, né, e tanto aquelas histórias, João Dantas, a história das cartas, etc. Aí em divisão administrativa de 1933, Alhandra ainda configura como distrito de João Pessoa. Em 1955, foi elevada à categoria de município no dia 24 de abril de 1959.
que só tem uma sede e isso permanece até dia de hoje. Vimos que a população é quase 22 mil, a densidade demográfica é 118 habitantes por quilômetros quadrados, que é uma cidade jovem pela pirâmide etária, que as pessoas vivem com 2,2 salários mínimos, aquelas que têm carteira de trabalho assinada, trabalhadores formais, que 5.759 pessoas estão com carteira assinada, ou seja, 28,99% da população, e a metade da população vive com até meio salário mínimo mensal. Vimos também que tem uma evasão escolar e que os IDEBs eles têm índice baixo, né? Porque tem que em 2024 tá com 6, em 2021 estava com 4,2 nos anos iniciais e 4,4 nos anos finais. As matrículas do ensino fundamental são muitas, mais quase 4 mil, a do ensino médio 1.073, tem muitos professores no ensino fundamental, 277, tem também muitos professores no ensino médio, do 116. São 24 escolas no ensino fundamental e são 3 escolas do ensino médio. Esse ensino médio é de competência do Estado. O PIB per capita, algumas bancas perguntam, é de R$ 171.143,98. O IDH é baixo, 0,582. O total de receitas realizadas é de 71 milhões e o total de despesas empenhadas 65 milhões, ou seja, quase 5 milhões aí que tem livre para investir no município. Em relação à saúde, a quantidade de mortalidade infantil é alta, 24,54 óbitos por 1.000 nascidos vivos. São 12 estabelecimentos de saúde, precisa de mais investimento pessoal da saúde, né? Porque são eles que conscientizam, desenvolvem trabalhos brilhantes para que as pessoas possam ter assim, fazer o pré-natal corretamente e tal. Então precisa de mais política pública em relação a isso. No meio ambiente, a banca pode pedir sobre o bioma, que é Mata Atlântica, sistema costeiro marinho pertence por ser litoral, o esgotamento sanitário e a urbanização de vias públicas é baixo, né, 9,3%. Das casas tem esgotamento sanitário, ou seja, não tem quase não tem esgotamento sanitário na cidade. E a urbanização de vias públicas é muito baixa, certo? Não tem muitas ruas calçadas. Como também foi dito que a arborização de vias públicas é muito baixa, a cidade não muito, mas também não pouco arborizada. O território é de 183,974 km², é grande, né? Um município grande, só tem uma sede, o centro local, o arranjo populacional de João Pessoa, a região imediata e intermediária é de João Pessoa, está na mesorregião Mata Paraibana e a microrregião do Litoral Sul. Alhandra é um município brasileiro que está na região geográfica imediata de João Pessoa, né? E aqui nós temos que em 1574 foi um decreto real que aconteceu, que fez com que a Paraíba fosse desmembrada de Itamaracá, sendo criada a Capitania Real da Paraíba, cujos limites iam do rio Abiaí à Baía da Traição. Então aqui nós temos a história de origem do estado da Paraíba, certo? Que tem muito a ver com a cidade de Alhandra. A conquista da Paraíba só foi consolidada em 1585 com a fundação da cidade de Nossa Senhora das Neves, a atual João Pessoa. Depois de 11 anos de expedições e inúmeras batalhas sangrentas entre os colonizadores e os nativos locais. Os potiguaras eram aliados dos franceses, não facilitaram em nada a ação dos colonizadores portugueses nessas terras. O ato considerado fundante da Paraíba foi uma aliança celebrada entre os portugueses e os índios tabajaras, cujos personagens conhecidos desse fato são João Tavares e o Piragibe. Como aconteceu em todo o Brasil, após a conquista definitiva das terras da Paraíba pelos portugueses, foram criadas as aldeias missionárias, a exemplo de Jacoca, que é o primeiro nome da cidade de Combe.
e a dos Arataguis, que é a atual cidade de Alhandra. Nas missões, os índios ficavam sob os cuidados religiosos que, vestidos segundo os ideários cristãos, levavam os índios à prática dos bons costumes, ensinando a educação moral e religiosa. O índio era visto como aquilo a ser salvo, pois os consideravam como os pobrezinhos que não conheciam a verdade, e era dever dos padres mostrar-lhes o caminho do céu. A mentalidade europeia e cristã da época não entendia e nem aceitava o diferente. Nesse sentido, a cultura indígena era vista como algo que precisava ser superado pelo ideário católico, tendo nos jesuítas os primeiros padres missionários a estarem na Paraíba. Segundo Wilson Seixas, um pesquisador, em 1979, ele diz que os padres jesuítas Simão Travasso, Jerônimos Machado e Baltazar Lopes fundaram residência na região, dando início às práticas que se ocupavam na catequese dos índios situadas nas aldeias tanto do litoral quanto do sertão. Com a chegada dos franciscanos, que eram a ordem da Igreja Católica, que é até hoje, que também passaram a se ocupar com os serviços de catequização das aldeias, vieram os conflitos. Os jesuítas acabaram sendo expulsos da capitania em 1593 pelo então governador da Paraíba, Feliciano Coelho de Carvalho, restando aos franciscanos todo o trabalho missionário da região. Após a expulsão dos jesuítas, cresceu muito na capitania a devoção e o número dos cristãos, impulsionados pela grande confiança que tinham os padres franciscanos, sobre os quais recaiu o peso de muitos serviços nas aldeias, tantos que passaram a ser considerados como os melhores auxiliares na conversão moral e religiosa entre os índios e moradores. Para Seixas, os franciscanos eram melhores na catequização indígena que os jesuítas. Inclusive, eles eram detentores do afeto dos nativos da região. Neste discurso ingênuo, até parece que não havia conflitos e nem resistência por parte dos índios, uma vez que por trás desse conflito entre jesuítas e franciscanos estava um interesse maior, o dos colonos pela mão de obra indígena, acabando por desencadear na escravização. Outros franciscanos foram assim construindo igrejas e conventos nas aldeias, no intuito de exercer uma maior presença e por isso também um controle sobre os índios. Assim foi fundada a igreja de Alhandra com a invocação de Nossa Senhora da Assunção, uma das primeiras a ser erguidas em 1740. Sob um estilo barroco rural, a igreja de Nossa Senhora da Assunção já sofreu muitas alterações, porém conserva até hoje muito da sua arquitetura original. Associada a isso, houve a construção da igreja e do convento pelos próprios índios, o que corroborou no deslocamento de sua cultura e de sua religião pela visão e instituição do Deus cristão. Sobre esta perspectiva, temos que na Paraíba as tabas foram sendo esvaziadas, virando aldeias missionárias, manipulados por poucos religiosos. A política colonialista era de misturar os índios de tribos e nações diferentes, segundo Melo, de 1999. O autor reforça a concepção já discutida que as aldeias na Paraíba passaram a ser responsabilidade dos religiosos, onde a política colonialista misturava diferentes aldeias e nações indígenas, demonstrando que sempre que uma nova aldeia era conquistada pelos brancos, ela era levada para um outro lugar, este já espaço de índios amansados. Lembre-se que aqui não é dica de cursinho, é leitura dos textos teóricos dos sites oficiais, IBGE, Prefeitura, monografias da universidade e afins. A aldeia missionária de Alhandra, ao que parece, sempre recebia novos índios trazidos de outras partes da Paraíba, principalmente do interior do sertão. Tal fato pode ser percebido quando nos deparamos com os dados. Em 1808, Alhandra tinha cerca de 766 índios e no ano seguinte ela já apresentava 1.372 índios. Segundo Maria do Céu, essa faceta dos colonizadores possibilitava a concentração de mão de obra indígena, que se fazia necessário na produção do litoral canavieiro. O sertão paraibano era um território relegado pelo interesse dos colonizadores, né? Uma vez que não está aí no texto, mas o Tratado de Tordesilhas não deixava eles adentrarem ao sertão. Foi com a União Ibérica, né? O mesmo rei era da Espanha e de Portugal,
foi que começou então as expedições dos bandeirantes, dos tropeiros irem para o sertão. E lá na construção de obras públicas, nas lavouras e engenhos, enfatizando o índio como um produto cobiçado pelas nações. Alhandra era então um espaço propício de índios para o trabalho, provindos muitas vezes do sertão, predispostos aos mandos e desmandos das autoridades coloniais. Daí a aldeia missionária ser de extrema importância para os colonizadores europeus, pois tiravam os índios de seu território e levavam para um lugar estratégico, propiciado pelas missões. Estas ações de isolamento e controle dos índios eram bem sucedidas, servindo na pacificação dos índios. A importância da missão indígena de Alhandra foi enfática, pois uma vez a capela construída, a cidade logo foi elevada à freguesia de Nossa Senhora da Assunção, em 1749, sendo a segunda freguesia a ser criada na Paraíba. A freguesia de Alhandra era ligada à diocese de Olinda. Após a criação da freguesia, em 1758, que está lá no brasão essa data, né? O reduto indígena foi tornado vila. Então, em 1758 foi vila e em 1959 foi emancipada. O reduto indígena foi tornado vila em virtude da Carta Régia de 14 de setembro e alvará desta data. É elevada à categoria de vila a aldeia de Aratagui com o nome de Alhandra. Em 1758 se torna a primeira vila da Paraíba, sendo apenas instalada em 1765. Após Alhandra, seguiram mais 4 vilas, a de Pilar, 1758, a de São Miguel, da Baía da Traição, de 1762, a de Montemor da Preguiça, a atual Rio Tinto, em 1762, e a de Jacoca, que é o Conde, em 1768. Todas elas fundadas a partir de aldeias indígenas. Percebe-se que todas foram criadas em um curto espaço de tempo e todas, além de serem aldeias indígenas, ficavam também na faixa litorânea, o que nos demonstra um maior controle indígena. Na medida em que Alhandra deixa de ser uma simples aldeia missionária e passa a ser vila, ela deixa de ter apenas as autoridades religiosas e passa a ter um controle das autoridades civis. Nesse sentido, o índio deixa de obedecer ao padre, passa a obedecer ao capitão-mor e ao capitão dos índios e às demais autoridades civis locais. Alhandra não era, portanto, um lugar de grande expressão, era um pequeno lugarejo, consta que por volta de 1774 possuía cerca de 620 construções e 1.089 habitantes. Isso é mais do que a população de Jacoca, Conde, que no mesmo ano possuía 445 construções e 744 habitantes. Mas se comparada a Pombal, que foi elevada à vila depois, no mesmo ano de 1774, já tinha 2.451 construções e 5.422 habitantes. Contudo, a maior razão por ter sido Alhandra a primeira vila foi, por certo, os índios. Alhandra não surge vila assim, por sua grandeza, desenvolvimento ou por ser um povoado de relevante expressão, mas sim para atender a uma estratégia da política colonialista. Não é de se estranhar que Alhandra iria permanecer por mais de 200 anos na categoria de vila. E no ano de 1959, um grupo de moradores da vila de Alhandra, cansados de ser vila, dependente administrativamente da capital João Pessoa, antiga Paraíba, Nossa Senhora das Neves, começa a pensar que Alhandra deveria se tornar cidade. Inicia então a luta dos filhos de Alhandra pela emancipação política da vila. Todas essas informações podem cair lá no que a banca pedir, viu, na prova. Os senhores Valdemar Galdino Naziazeno, que é o nome da principal rua do bairro do Geisel, em João Pessoa, Adalberto Fulgêncio dos Santos, Roldão Guedes, Manuel Torres Filhos, Teófilo Calixto, José Guedes Francisco Barbosa e outros lutaram incansavelmente para a sonhada emancipação. E ela aconteceu no dia 24 de abril de 1959, essa emancipação política muito importante para a cidade, e o município foi instalado em 8 de maio do mesmo ano, ficando desmembrado de João Pessoa e aí se tornando o município de Alhandra. Alhandra, como já foi dito no vídeo, é um nome referente a um topônimo da cidade de Portugal. Nós vemos aqui que o clima
Ele tem uma pluviosidade métrica de 538,4 milímetros, uma temperatura média anual de 25,1 graus Celsius. O mês que mais chove aqui, você observa que começa a aumentar no mês de fevereiro, e o mês que mais chove é junho, e vai diminuindo, e o mês que menos chove é outubro, certo? Sendo então uma cidade com bastante chuva, né? Bastante água. O clima é tropical, certo? E se cair essas informações, só é procurar nos sites oficiais. No site Paraíba Criativa tem mais informações, né? Os limites geográficos: ao norte, Conde Santa Rita; a sul, Caporã; a leste, Pitimbu; a oeste, Pedras de Fogo, né? Então esses são os limites geográficos municipais, que está um pouco diferente lá da lei orgânica, mas ele fala bastante de rios e tal, certo? A distância da capital até a cidade, da cidade até a capital, é 32 quilômetros. Algumas bancas estão pedindo isso agora, viu? A emancipação política, 24 de abril de 1959. O acesso pode ser pela BR-101 e a PB 057. Figuração geomorfológica: os solos dessa unidade geoambiental são representados pelos latossolos e podisólicos nos topos de chapadas e topos residuais, pelos podisólicos com frégipam, podisólicos plínticos e podisóis nas pequenas depressões nos tabuleiros, pelos podisólicos concrecionários em áreas dissecadas e encostas e gleissossolos e solos aluviais nas áreas de várzeas. A altitude, né, em relação ao nível do mar, é de 50 a 100 metros. A vegetação, ela é floresta subperennífera com parte de floresta subcaducífera e cerrado floresta. A hidrografia: as bacias hidrográficas dos rios Gramames e Abiaí. O clima é tropical chuvoso. A economia da cidade se baseia na agricultura. A história do município é a mesma que tem lá no site do IBGE. Os eventos turísticos da cidade: Carnaval, festas juninas, emancipação política, vaquejadas, desfile de 7 de setembro e festa da padroeira. O site da FAMUP diz que a mesorregião é a Mata Paraibana, a microrregião Litoral Sul. Os limites tem Pedras de Fogo, Caporã, Pitimbu, Conde e Santa Rita. Certo? É a emancipação política, 24 de 4 de 1959. A mesma história que está aqui no site da FAMUP, ela está também no site do IBGE. A temperatura média anual é uma oscilação entre 25 e 26 graus. A vegetação existente no local é a vegetação pioneira, campos e mata de restinga, manguezais e mata úmida. A padroeira é Nossa Senhora da Assunção. São 11 vereadores na cidade, e aqui nós temos o site da Câmara Municipal de Alhandra e seus respectivos vereadores. Este é o site da Câmara Municipal de Alhandra, tem as informações, né? Tem a questão da lei orgânica aqui, e basta então pesquisar, que tem muita coisa boa também. Porém, quando a gente vai pesquisar sobre a história, no Google aparece que a Câmara Municipal de Alhandra tem a história da cidade, mas quando a gente é direcionado para a página, dá um erro, página não encontrada. Então a Câmara Municipal de Alhandra deve observar isso aí, para que possamos pesquisar com mais afinco a história da cidade, né? Que é importante. O G1 Paraíba, né, traz sempre informações do censo das cidades, né? O censo 2022, divulgado pelo IBGE. Então, a população de Alhandra é 21.713 pessoas, ou seja, quase 22 mil. Então, sendo quase 22 mil pessoas, teve então um aumento de 20,26% em comparação ao último censo de 2010. Em cada casa da cidade de Alhandra tem mais ou menos 3,03 moradores por residência. Então é isso, pessoal.
Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal, Coordenador Marconildo Viegas, e isso me motiva a fazer mais vídeos assim. Se você puder dar uma força aí, fortalecer, tem aí meu e-mail,